Meus caros irmãos, no amor do Cristo vivo e da Mãe Santíssima, refúgio sagrado para os filhos de Deus, a Virgem Maria. Nós, muitas vezes, conversamos aqui e na formação cristã das nossas paróquias, dos nossos grupos, na ofensa a Deus, que são os nossos pecados. Nós falamos bastante, em ofender ao Criador, ofender o Divino Pai Eterno, ofender Jesus, ofender o Imaculado Coração de Maria. Hoje eu quero refletir com vocês sobre ofender a si mesmo. E o que acontece quando eu ofendo a mim mesmo? Eu estou atingindo a imagem e semelhança de Deus que eu sou. Vocês pensem num campo iluminado e no centro está alguém. Isso é um pálido reflexo da imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres portadores da Santíssima Trindade em nós, pela graça do batismo, da confirmação e dos demais sacramentos. Nós somos um ponto luminoso no universo. Nós somos uma cadência de graças por causa da nossa justificação em Cristo no Calvário. Nós somos como que almas que têm a sua redenção garantida, muito embora ainda dominadas pelo crivo do pecado, pela marca do pecado, pela tatuagem do pecado. Nós não somos, como diz Santa Carmen Sales, fundadora das Irmãs Concepcionistas, missionária do ensino, exemplaridade de virtude, de vitrine. Vejam a expressão dela, exemplaridade de vitrine. Ou seja, a nossa vida com Deus não é para que ninguém saiba ou veja, comente ou admire, critique ou torne pública. Santa Carmen Sales diz que isso é exemplaridade de vitrine, santidade de vitrine. A nossa vida e união com Deus e o crescimento dessa vida e dessa união fará de nós lustres de Deus. Como diz o Frei Inácio, Larrañaga, lampiões na parede da noite, no seu livro O Irmão de Assis. Muitas vezes nós entendemos a palavra conversão como mudança de vida, e assim é. Mas a nossa língua portuguesa, ela é tão diversa, ela é tão ampla, que eu descobri que converter significa também substituir. Olha que coisa maravilhosa. Converter significa substituir também no glossário da língua portuguesa. E trazendo para o campo espiritual. Converter é substituir comportamentos, substituir valores, ideias, inclinações, tendências, gostos, preferências, substituir vontades, desejos, ânsias, temores, substituir em nós o que nos afasta de Deus e tira a semelhança com Ele. Substituir comportamentos e valores que já não combinam com o andar no Evangelho. Então eu fiquei muito contente quando hoje, fazendo uma pesquisa, descobri que a palavra converter na nossa rica língua portuguesa também significa substituir o homem velho pelo homem novo, na pessoa de Jesus. A mulher velha na mulher nova, na pessoa de Maria. Eu gosto muito de Santa Catarina de Alexandria, uma das primeiras mártires do cristianismo e padroeira dos estudantes, sobretudo dos universitários, quando nos seus escritos ela dizia que nós somos vasos comunicantes. Olha que coisa linda! Nós somos vasos comunicantes de Deus.
a gente infunde Deus nos outros, a gente perpassa Deus para os outros, não é? Como é que diz o Evangelho quando a mulher entrou na casa e foi ungir os pés de Jesus? O perfume embalsamou toda a casa, ou seja, o perfume, não é? Deixou toda a casa perfumada. Assim é a presença de um cristão católico. Ele influencia positivamente as pessoas para Deus. Ele imprime, sem força, sem obstinação, a ideia de Deus nos outros. Ele é um espetáculo à parte da graça de Deus, onde quer que nós estejamos. São João da Cruz vai dizer que a base da nossa devoção é a esperança. A esperança que nos faz não desanimarmos, que nos faz querermos verdadeiramente conhecermos Deus a cada dia, até o momento da consumação da nossa união com Ele. Eu ontem ganhei uma tia para Deus, né? Nós temos o costume de dizer, eu ontem perdi meu pai, eu ontem perdi minha mãe. Essa expressão está errada. Eu ontem ganhei uma tia para Deus. Aos 54 anos, ela voltou para Deus, enferma, que era de uma doença muito rara chamada ELA. É um tipo de câncer, né? Então, há 5 anos ela estava em casa numa UTI móvel, né? Uma UTI que foi implantada na sua casa. E ontem o Senhor a chamou à sua presença. E com todas essas limitações do vírus, da pandemia, o seu sepultamento teve que ser ontem em Morada Nova, às 20 horas, às 8 horas da noite. E eu fiquei pensando com a morte, não é? Da minha tia. Ela estava embalsamada por conta da viagem de Fortaleza para Morada Nova e para esperar os demais parentes. Nossa família Rabelo é uma família muito grande. Então, quando eu estava diante desse mistério, eu pensava, nós estamos embalsamados pela Santíssima Trindade, no sentido de que esse perfume da graça nos mantém, nos conserva, não é? Quando se embalsama um corpo, é porque dure mais o tempo de velório, não é assim? E nós estamos embalsamados das graças e virtudes de Deus. Nós somos chamados a termos verdadeiramente essa graça de substituir em nós o que desagrada a Deus. Porque é isso que Ele, não é? Espera de nós. Esses gestos grandes, eloquentes, eles não são próprios de um cristão que queira dar testemunho da simplicidade de Deus. Santa Catarina de Sena, uma das maiores doutoras da igreja, vai dizer nas suas cartas, Deus é simples. Se vocês soubessem a simplicidade de Deus, não é? É tanto que, né, essa expressão gesto grandiosos e eloquentes não combinam com a alma simples. Porque as almas simples vivem da graça salutar de Deus diária. As almas simples não chamam sobre si atenção nem sobre suas virtudes. Elas passam quase que despercebidas no cenário da igreja. Nós vemos tantos santos em processo de canonização, isso é maravilhoso. Uma vez perguntaram ao Papa, por que a Igreja Católica canoniza santos? E ele simplesmente respondeu, a Igreja canoniza santos porque tem santos para canonizar. Mas uma coisa que pouca gente sabe, que o número de santos que não estão em processo é muito maior do que os que estão. São os santos ocultos, escondidos, desconhecidos, que passaram e passarão a sua vida escondidos com Cristo em Deus, como fala Paulo, de que ninguém vai falar. Não sei quantos de vocês tiveram acesso a Positio,
o documento final, não é, de canonização, beatificação dos santos, mas da Nhaxica. Meu Deus do céu, quanta contrariedade por ser pobre, por ser negra, por viver no campo, quanta contrariedade, quantos votos de teólogos, de tanta gente importante da igreja para que ela não fosse canonizada, porque era pobre, negra, porque era do campo, porque era rural. E venceu o heroísmo da caridade, da fé e da esperança de Nhaxica. Os que preconceituosamente trabalhavam para santos brancos, santos ricos, santos importantes, santos descendentes de família real, espanhola, alemã, portuguesa, enfim, caíram por terra porque a virtude de Nhaxica, que no Brasil é tão pouco venerada, como por exemplo o padre Vitor, não é? Lá em Minas Gerais, só as carmelitas divulgam a sua causa e o processo é parado porque infelizmente era um padre negro, né? Então é preciso que a gente entenda os espaços da graça que estão vazios em nós, porque os espaços da graça que estão vazios em nós, de uma certa forma, nós temos esta culpa diante de Deus. Deus nos quer santos, Deus nos quer verdadeiramente nesta vida oculta, mas muito presente em sua presença. Que Deus nos dê a graça de bem vivermos o nosso cristianismo, que é para nós novidade todos os dias. Que Deus nos dê a graça dessa autorrenovação, este nosso procurar Deus em todas as coisas que nos acontece, que está conosco, né? Só para terminar, um pequeno exemplo que eu quero dar, não de minha virtude, mas do que deve um cristão fazer. Foi inaugurado em determinado bairro de Fortaleza um novo mercantil, e a propaganda era que por conta da inauguração a quantidade de preços haveria de descampar, decair, porque era a inauguração. E precisando comprar alguns mantimentos para a nossa missão, eu fui ver quanto é que estava custando lá, né, o material que nós iríamos precisar. E quando eu cheguei, eu fiquei horrorizado, porque o povo simplesmente invadiu o supermercado. Em pouco tempo, quase todas as prateleiras estavam vazias. Ótimo, muito bom. Mas eu notei uma pobre senhora em um canto que procurava pegar um pacotinho de leite em pó. E aquilo doeu o meu cristianismo. Aquilo machucou o meu catolicismo. Aquilo feriu a minha vida consagrada. Aquilo mexeu com o meu conhecimento de Deus. Aquilo mexeu com o meu ser igreja católica. Então eu fui até ela e eu disse: o que a senhora deseja? Ela disse: meu filho, eu queria pegar um pacotinho desse leite. E disse o nome do leite aí, né? Que não convém fazer propaganda, porque não é esse o nosso ideal. E me foi dado, digamos assim, infuso, né, uma coragem, que eu olhei para aquelas pessoas e eu disse: meus irmãos, e eles pararam. Pelo amor de Deus, essa senhora está aqui há horas, eu estou vendo de longe, ela quer pegar um pacote do leite. Por favor, independente do credo religioso, eu quero pedir a vocês, por Deus, deixe essa senhora pegar o leite. E como que as dezenas de pessoas que estavam nas prateleiras desse leite abriram um caminho e essa pobre senhora pegou. E o mais bonito, quando as pessoas viram ela pegar o único pacote de leite que ela queria, alguém lá puxou o carrinho aberto, deixado do lado, e muitas pessoas começaram a colocar aquele leite para ela. Muitas pessoas, muitas pessoas. Por que eu fiz isso? Porque eu sou santo? Não, porque eu sou católico. Por que eu fiz santo? Porque eu quis dar um show de bondade? Não, ele podia ter sido espancado, não era? Ele podia ter sido violentado. Não, porque o cristão, ele vê e toma atitude. Mérito nenhum meu, mérito da Santa Igreja em mim, que me formou para isso, que me educou para isso, que me ensinou o caminho. Então eu tive que gritar: por Deus,
Independente do credo religioso de vocês, por Deus, deixe essa senhora tirar um pacote de leite. E aquilo que poderia ter virado uma grande confusão, gerou no coração, não é? Como dizia o profeta, gentileza gera gentileza. E muita gente foi enchendo o carrinho com aquele leite. Depois eu disse, como agora tem bastante leite, que tal algum de vocês perguntarem a ela em particular o que ela está precisando além desse leite? Então, meus irmãos, nunca deixemos passar por medo, covardia, insensatez, frieza, alguma situação que choque a nossa fé, que balance o nosso catolicismo, que mexa com a nossa vida consagrada. Vamos lá. E mais uma vez eu digo, eu estou dando este exemplo para dizer que isso aconteceu comigo, mas pode acontecer com você. E a gente não pode ver uma cena dessa e voltar para casa em paz. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga. Também aos nossos irmãos da Casa Mãe na Aerolândia, muito embora não façamos parte da honrada paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração, onde estão os nossos caros padres diocesanos.